Meus caros, a substância da vida é o tempo. Pega essa frase. Já vamos começar assim hoje. A substância da vida é o tempo. Quando nós pensamos numa pessoa que ficou doente, quando nós pensamos numa pessoa que tem alguma doença grave, o que a gente pensa? Quanto tempo de vida ela tem? É claro que o tempo ele não é só uma questão de quantidade. É claro que também existe a densidade do tempo, como você vive esse tempo, certo? Mas por que eu estou começando esse vídeo assim? Porque hoje eu quero falar com vocês sobre disponibilidade. Porque se a substância do tempo, se a substância da vida é o tempo, se a substância da vida é o tempo, quando nós pensamos em disponibilidade, nós estamos o quê? Dispostos a entregar esse tempo para alguma atividade ou para alguém. Então, quando nós estamos disponíveis, significa que nós estamos colocando o nosso tempo à disposição de algo. Disponibilidade é ruim? Não, disponibilidade não é ruim. Mas a questão é o quê? É para quem? Você está disponível para quem? Para fazer o quê? Qual que é a importância? Por que você está disponível? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, antes de qualquer coisa, se você não segue meu canal, você segue agora aqui, já dá like nesse vídeo, tá? E se você não me conhece, eu sou o J. Borgognoni, o criador da terapia do bom senso e quero levar bom senso para a tua vida. E hoje a gente vai falar sobre disponibilidade com bom senso, ok? Então vamos lá. Quando falamos então nisso, que eu já fiz essa introdução aqui, né, curta e grossa, rápida, para a gente entender a base do que eu vou falar, a gente tem que entender então como que nós estamos vivendo hoje em dia. Hoje em dia, nós estamos vivendo uma vida hiperconectada, eu sempre falo isso, porque isso é extremamente necessário para a gente entender. E se nós estamos vivendo uma vida hiperconectada, significa que nós estamos gastando muito tempo conectados. Talvez você esteja conectado porque é o seu trabalho, talvez você esteja conectado porque você tem que ficar disponível, disposto aí a entender, ou estar disponível aí para qualquer emergência que você tem. Você tem um filho pequeno, você tem, enfim, alguma pessoa que precisa de sua ajuda, um ente querido que está doente ou passando por uma dificuldade, enfim. Ou talvez você esteja disponível porque realmente você está simplesmente sem fazer porra nenhuma. O clássico fazendo nada. Mas hoje nós vivemos muito conectados, certo? Tanto que vivemos tanto conectados, que tem até um vídeo que eu vou fazer, talvez eu faça semana aqui, vamos ver, tanto que existe um certo tipo de uma síndrome, vamos chamar assim, que chama FOMO. Não sei se já ouviram falar sobre essa síndrome. O que é o FOMO? Fear of Missing Out. Então, ou seja, Fear of Missing Out é o medo de estar por fora, medo de estar perdendo. Então veja, nós estamos tão conectados que hoje em dia tem pessoas que sofrem com a hiperconectividade porque elas têm medo de estarem por fora. Elas têm medo de perder a novidade. Elas têm medo de não saberem o que está acontecendo. É mais ou menos a sensação que a gente sente quando o nosso celular deixa de funcionar. Sei lá, porque você não pagou a fatura da internet. Ou porque você atrasou, né? Ah, achei que estava em débito automático. Quem nunca? Não tá. Né? Ou então o celular dá algum problema, enfim, ou sai do ar, né? Eu acho muito legal quando o WhatsApp saiu do ar, assim, né? Todo mundo tem que, parece que todo mundo fica meio manco, né? Todo mundo fica meio assim perdido, assim, pô, não sei para onde ir, não sei como agir aqui, né? E é muito interessante a gente perceber isso, por quê? Porque isso denota o quanto nós estamos conectados. E eu falo isso no plural porque eu também estou muito conectado, principalmente porque eu trabalho aqui na internet, né? Eu atendo online e faço aqui os vídeos, os conteúdos aqui para vocês, principalmente aqui no YouTube. Então, veja que interessante esse FOMO, né? O Fear of Missing Out. Olha que interessante, né? É o medo de estar por fora. Então, para você estar por dentro, você precisa estar hiperconectado. Então, seja você o sujeito que está disponível, perde seu tempo vendo meme na internet, né? E eu entendo que são muito bons, tanto que eu fico publicando meme lá no Instagram. Até você que já está com FOMO, que você já está com uma síndrome, você já está hiperconectado, isso já é um problema. Isso significa o quê? Que hoje em dia, a cultura que nós vivemos nos exige ou nos pede essa disponibilidade. Você tem que estar atento a tudo. Você tem que estar disposto a saber de tudo. Você tem que ser fácil te encontrar aonde quer que você esteja.
Outro exemplo disso, né, dessa nossa cultura, além do FOMO, é o tal dos nômades digitais, né? Quem tem 40 anos, aí eu fiz 41 esses dias, vocês sabem, já ouviu muito isso, os nômades digitais. Você trabalha da onde você quiser, né? Se estiver no meio do deserto, mas tiver conexão com a internet, você trabalha. Se você estiver no meio de uma cidade, se você viajar, você trabalha. E a gente tem que pensar hoje em dia, isso é bom? Isso é bom? Isso realmente é um ganho na nossa vida? Porque tem uma coisa, né? Quando eu trabalhava em outros projetos e tudo mais, ou antes, assim, quando eu estava mais conectado no Instagram principalmente, era aquela coisa, quando é que a internet desliga? Né? Quando é que a internet para? Quando é que acaba essa conexão? Não é mesmo? Porque parece isso, né? Parece aquele meme, né? Nossa, antigamente, antes de tudo, toda essa revolução tecnológica, antigamente você literalmente saía da internet e realmente isso acontecia, eu lembro, né? Eu acho que a gente é das últimas gerações que viveu isso. Você entrava na internet, usava a internet, depois você desligava, inclusive você desligava o modem. As pessoas não tinham como te conectar, não tinham como te contatar, né, no caso. Elas tinham que te ligar, qualquer coisa do gênero, né, para saber. Mas veja, isso é a nossa cultura atual. Nossa cultura, ela tem essa tensão. Você tem que estar lá, você tem que saber o que está acontecendo. Tanto que eu vou dar um exemplo, né? Eu estou fazendo agora, se você é profissional, né? Psicólogo, psiquiatra, terapeuta, tudo mais, enfim. Se você trabalha na área de atendimento pessoal, tem um link aqui embaixo, entre ali, eu estou abrindo minha segunda turma de terapia do bom senso. Tá? Então, se você é estudante, você quer mudar de área, enfim, entra ali nesse grupo do WhatsApp, tá aqui embaixo, porque estou fazendo uma série de vídeos. Tá? São 12 vídeos, a gente já está quase para o final aí da série, mas dá para você assistir, vai ficar exclusivo aqui no grupo. Mas enfim, por que eu estou dando esse exemplo? Porque hoje em dia, se alguém entra nesse grupo, já perdeu as mensagens que eu mandei antes, não consegue ter acesso às mensagens que eu mandei antes. Ou se alguém entra nesse grupo, já passou, né, se você entrar agora, dá para você assistir, eu vou dar tempo para vocês assistirem, tá, gente? São 12 episódios, se bobear vou ter que gravar mais até, porque eu falo mais que eu me dá cobra. Mas a questão é que você já entra e aí você não sabe da última coisa que perdeu. Tanto que então, inclusive o Instagram, o WhatsApp, que é uma coisa que a gente usa todo dia, né? Você entrou, daí você tem que correr lá atrás, qual que foi a mensagem que recebeu, às vezes você perde, perdi o tópico, né? E isso já instiga outra coisa, perdi a fofoca, perdi o assunto. Então eu preciso estar mais atento, eu preciso estar mais atento, eu preciso estar mais disponível. Enfim, então se nós temos essa cultura hoje, o que vai acontecer? É óbvio que essa cultura vai influenciar o quê? Os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos. Uma coisa que eu já disse aqui, e talvez você já tenha até vivenciado isso, na minha época, quando você ia, né, marcava lá de ir para o cinema, eu sempre dou esse exemplo, porque esse exemplo é muito bom. Você encontrava a pessoa na escola, na faculdade, enfim, né, em algum lugar, na igreja, falou, cara, vai ter tal filme, vamos. Você pegava, alguém tinha um papel, tá aqui, aqui, tá aqui no papel, peguei ali o papelzinho. Vai ter o filme terça-feira às 7h30 da noite. Beleza? Combinado, a gente vai em tal lugar, né? Vamos lá no Shopping X, vamos lá no Shopping Center. E aí o que acontecia? Você via a pessoa, sei lá, sábado ou domingo e estava combinado. Terça-feira às 7h30 da noite nós vamos ver o filme. E o que você fazia? Você simplesmente ia terça-feira. Você ia. Dificilmente você ligava para a pessoa. E corria o risco de você era mais, né, precavido, você ligava para a pessoa e às vezes a pessoa podia não estar em casa. Você ligava, oi, alguém atendia. Oi, tudo bem? Oi, eu queria falar com fulano. Fulano não tá. Então tá, avisa que o Jota ligou. Beleza. E aí, digamos, chegava o horário de ir pro cinema, você ia pro cinema. O fulano não me ligou, mas ele combinou comigo. Né? E então nós íamos. E às vezes você chegava lá, o cara não ia, ou você assistia o filme sozinho, coisa e tal. E também você não ficava muito frustrado se a pessoa não ia. Porque possivelmente quando você chegasse em casa ia ter um recado, o fulano te ligou, falou que não podia ir no cinema. Não, é verdade, eu sabia. A gente lidava melhor com essas coisas. Por quê? Porque a gente não tinha essa hiperconectividade. Hoje em dia é incrível, tá? Porque naquela época dava certo, a gente encontrava as pessoas. Hoje em dia é incrível. O que é incrível? Hoje em dia, com a hiperconectividade, a gente consegue não conseguir se encontrar. Vamos marcar um cinema, daí a pessoa muda de ideia, o outro está indeciso. Eu vi aqui que a resenha não é muito boa. E às vezes a gente tem uma dificuldade de se encontrar, entende? Mas o que eu quero dizer com isso? Veja,
Antigamente, então, nos relacionamentos, as coisas eram combinadas e a gente só pensava e ficava disponível na hora que a gente combinou em pensar e estar disponível. Um exemplo que eu vi também. Antigamente o pai saía para trabalhar, o pai só sabia o que aconteceu na casa quando ele voltava. E podia ter dias que ele voltava e não tinha ninguém em casa. E ele não sabia o que aconteceu. Aí tem que perguntar para uma vizinha. Eu tenho que perguntar para alguém deixou um recado, fomos para o hospital porque o fulano estava com 40 de febre. Mas ele só ia saber isso, muitas vezes, quando ele voltava para o trabalho. Porque também a mulher podia ligar para o trabalho e o cara não atender. Aí ninguém sabia que a criança estava... A mulher tinha que se virar. A mulher que estava em casa, ou o inverso, né? O homem que estava em casa tinha que se virar, a mulher estava trabalhando, enfim, qualquer coisa do gênero. Então o que acontece é que nós estávamos disponíveis em momentos muito específicos. E normalmente, presta atenção, normalmente, para estarmos disponíveis, nós criávamos um compromisso com a pessoa. Tinha um compromisso muito claro. Tinha um interesse. Então, como eu disse, que eu marcava com os amigos ir no cinema, né? Como eu disse aqui, a relação aqui com a esposa, com o marido, com os filhos, essas coisas. Ou seja, em tal momento eu estou disponível, em tal momento eu não estou disponível. Por quê? Porque eu estou fazendo outra coisa, certo? Então, antigamente parecia assim, agora eu estou disponível, agora não estou disponível, agora eu estou disponível, agora não estou disponível. O que acontece hoje em dia? Nós temos que estar disponíveis o tempo inteiro. É essa a sensação que dá. Nós temos que estar ali o tempo inteiro. E o que acontece? Não existe esse compromisso prévio. Não existe esse compromisso prévio. É o exemplo, né? Agora, hoje é dia, não sei que dia é hoje, mas acho que é dia 12, dia 13 de maio. Dia 12 de maio, hoje. E o que acontece? Foi domingo agora, hoje é segunda, né? Ontem foi domingo. Era dia das mães aqui, eu mudei faz um ano e meio, um ano e pouco aqui para a cidade que eu tô, aqui no mato, né? Que agora tá mato gourmet, tá diferenciado. Mas o que acontece? Eu mudei para cá e então o que aconteceu? A gente não conhecia muito aqui os restaurantes daqui, né? A gente sempre morou em Curitiba, então a gente tá no interior do Paraná. Então a gente saiu da missa, a missa acabou umas 10h30, 11 horas, né? A gente saiu da missa e vamos atrás de um restaurante para comer. Só que a gente chegou no restaurante e estava tudo ocupado, todas as mesas estavam ocupadas. Todas as mesas ocupadas, mesmo que seja 11h30, enfim. A gente acabou encontrando lá um restaurante que tinha uma mesa e a gente conseguiu comer lá. O que acontece? Veja, é mais ou menos essa dinâmica. Antigamente, parecia que as pessoas reservavam o tempo. Ó, fulano, tal hora, vamos sair tal hora? A pessoa falava, sim. Então, tal hora, se a pessoa estava lá, ela reservou aquele tempo para você. Ela está disponível e ela se comprometeu com você. Ou seja, não tem tempo livre. Não adianta você chegar para mim e falar, ô brother, quero falar com você, meu amigo, tem que agendar um horário. É mais ou menos comigo, acontece às vezes comigo. Né? Sexta-feira eu fui conversar com um amigo meu, e daí ele falou, vamos bater um papo, vamos conversar. Eu tive que botar na agenda. Tenho que botar na agenda, porque não dá para vamos agora. Nem eu, nem ele tinha tempo livre assim. Então o que acontece não é só a questão do tempo livre, mas é o combinar, ter um compromisso prévio para agendar a minha disponibilidade. O que acontece hoje em dia nos relacionamentos, principalmente vocês, minhas queridas solteiras e solteiros, mas não só vocês, mas também quem está casado também sofre com isso, as pessoas elas não agendam, elas não programam essa disponibilidade, elas contam com isso. E pior, muitas vezes as pessoas nos solicitam e a gente não pode entregar. O problema maior de verdade, que é o motivo desse vídeo, é quando nós ficamos disponíveis para os outros. Nós ficamos como aquele restaurante que abre e fica aberto e não fecha nunca. É o restaurante 24 horas, entende? E se você for pensar, too many jokes, se você for pensar restaurante 24 horas, muita gente aí né? iFood, né? Se é que você me entendeu. É 24 horas. Tô aqui. Tô aberto para você. Eu falei que era too many jokes. Tô aqui disponível. Quando você quiser, quando você precisar, dá um jeito, entende? Então, hoje em dia, a sensação que me dá é que a gente é mais ou menos isso. Nós não nos posicionamos como um restaurante que tem um horário de abertura, de fechamento, e que você tem que agendar o horário. Não, nós nos posicionamos como, entende? Uma lanchonete meio falida, desesperada para ter cliente,
e que fica aberto 24 horas e qualquer coisa que você pedir vão fazer. É como dizem, né? É o tal do sushi pizza bar, né? Tá, mas é sushi, é pizza, é pizzaria ou é boteco, né? Então é tudo, e 24 horas aberto. Então, normalmente quando a gente olha para isso, normalmente, tá, gente? Se tem alguém aqui que tem um negócio desse e funciona, maravilha, mas normalmente você olha para um negócio desse, vai pensar, mas pô, vai ter que me provar que é bom mesmo, né? Pra estar 24 horas aberto, pizza, bar, churrascaria, entende? E comida mexicana. Então o que acontece? Nós não podemos ser esse tipo de lanchonete. Lanchonete de beira de esquina, desesperada para ter cliente. O que eu quero dizer para você é o quê, meu querido e minha querida? Nós não podemos estar disponíveis 24 horas. Principalmente para quem? Principalmente quando nós queremos, né? Principalmente em que situação? Principalmente quando nós queremos nos relacionar com alguém. Nós ficamos o tempo inteiro disponíveis, entende? Deixa eu ajeitar o cabelo aqui. Ficamos o tempo inteiro disponíveis, tá certo? Isso não pode acontecer. Porque, como eu disse, se é um restaurante que está disponível 24 horas, se é um restaurante que fala que faz qualquer coisa por você, você começa a achar, não, pera lá, mas o serviço é bom. Então nós não podemos viver nessa base dessa abertura, nessa base dessa disponibilidade completa total. Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos reféns do outro. Ficamos reféns do outro. Por quê? Porque é muito fácil para o outro. Eu já falei aqui para vocês, né, que os homens conquistam, as mulheres seduzem. Eu entendo isso. Eu entendo que tem um período, e a gente tem que ter essa sacada do timing, o tempo que as coisas, o processo das coisas. É claro que num começo, nós temos um período, nós podemos ficar um pouco mais disponível, a gente pode dar uma prioridade, entende? Mas nós não podemos simplesmente abrir mão de tudo para então poder estar disponível para o outro. Nós não podemos colocar o outro como uma prioridade de urgência na nossa vida. Por quê? Porque normalmente o outro não fez sequer um compromisso com você. Não fez sequer, o que eu digo um compromisso? Não mostrou nenhum interesse para você. Ele nem sequer deu sinal de que ele está afim de você. Ela nem sequer deu algum tipo de indício de que realmente também está curtindo. Ou seja, o tempo é a substância da vida, certo? Nós estamos dando a nossa vida de mão beijada para ficar esperando o sujeito se decidir para então, quando ele bem querer, se utilizar de nós. Porque vamos ser sinceros. Qual que é a diferença entre um restaurante muito bom e um restaurante muito fuleira? O restaurante muito bom, por que você tem que reservar a mesa? Porque muita gente quer. Por que você tem que reservar um horário? Porque ele é disputado. Porque ele mostrou o seu valor. E se você não você marca a mesa um dia e não vai, né? Putz, esqueci. Marquei a mesa ontem. Tem mesa hoje? Não tem. Não tem, você tem que marcar com 1 semana, 2 semanas de antecedência. Não é assim, não é a casa da mãe Joana, como dizem. Então você entende? A sua vida, ela não pode estar tão disponível, em qualquer momento a pessoa passa e leva. Você tem que colocar alguns limites, tem que ter algum compromisso mínimo, entende? Eu entendo a disponibilidade, mas veja, o dom de dar a si mesmo, o dom de si mesmo, de doar-se pelo outro, de estar disponível pelo outro, ele tem que ter uma contrapartida. Ele tem que ter um outro lado, alguém que também está na mesma toada, entende? É aquela coisa, eu posso muito bem falar, cara, um amigo meu liga e fala, Jota, né? Se ele for meu amigo, um grande amigo meu chega e fala, Jota, eu vou passar aí na terça-feira de manhã. Eu falo para ele, cara, eu vou desmarcar meus pacientes terça-feira de manhã para poder conversar com você. Você vem? Vem. Então, é claro, por quê? Porque o desejo do meu amigo de me ver, vale a pena eu desmarcar meus pacientes, porque eu também quero vê-lo. Ou seja, existe um compromisso. Existe uma sinalização de um desejo de encontro. Entende? Então, se você é uma pessoa que tem essa capacidade, tem essa disponibilidade, não se incomoda, se não é um velho ranzinza, porque eu podia ser aquele cara, porra, velho, vem no final de semana, cacete. Não dá porque eu tenho meus pacientes, coisa e tal. Não, dependendo da situação, eu desmarco, entende? Dá um jeito, a gente realoca, não é nem desmarca, a gente só dá uma adiada, a gente realoca. Mas tem que ter.
Entende? Agora, se alguém me fala assim, Jota, talvez eu passe terça de manhã, não sei. Eu falo, beleza, você decida aí, depois você fala. Eu não vou desmarcar meus pacientes aqui. Eu não vou ficar girando em volta de um desejo vago da outra pessoa. A mesma coisa é você, meu querido e minha querida. Não dá para você ficar girando à deriva, esperando que o outro se decida, para então você poder realizar a sua vida. Este é um grande problema do nosso tempo. E quando nós não percebemos, a gente perde muito tempo. Uma coisa que me irrita muito em conversa de WhatsApp é quando eu estou conversando com a pessoa e tem um gap de tempo de 1 a 2 minutos para cada mensagem. Isso já me irrita de cara. Por que me irrita? Vamos dizer, não irrita, né? Me incomoda, vamos dizer assim. Porque, cara, se eu tivesse ligado e conversado 5 minutos com a pessoa, teria muito mais conteúdo, a gente teria conversado muito mais do que necessariamente ficar trocando mensagem. Ou eu estou trocando mensagem, a pessoa está ali respondendo, estou falando, a pessoa está respondendo, coisa e tal, então eu sei que nós dois estamos juntos conversando, tem realmente uma troca real, ou então é uma troca descontinuada. E às vezes eu estou lá disponível para a pessoa e a pessoa não está disponível para mim. Só que esse é o problema de hoje em dia. Nós nos dispomos, ficamos disponíveis, né? Ficamos em atenção, queremos botar as pessoas em prioridade, você quer botar aquele cara que você conheceu em prioridade, você quer botar aquela menina, você já coloca de antemão essas pessoas como prioridade, mas essas pessoas não te colocaram, não te deram nenhum sinal que você é prioridade na vida delas. Aí o que acontece, principalmente para vocês que estão tentando engatar um relacionamento, o que acontece? A partir do momento que você percebe isso, você começa a se tornar responsável pela sua postura. Não adianta você falar, eu tô aqui, coisa e tal, bababá, mas ele não me manda mensagem, eu faço de tudo. Não, você está esquecendo de fazer uma coisa, botar um limite nisso daí. Mas eu fico aqui, tem final de semana que eu nem agendo coisa com receio da pessoa mandar, ou seja, você, né, com o receio da pessoa mandar uma mensagem, então e eu não tá mais em casa, a pessoa falou, vou passar aí na tua casa, eu não tô em casa, me dá um receio, eu começo a ficar ansioso, chega final de semana, a pessoa não se decide, eu não sei o que fazer, meu senhora, você já entendeu a dinâmica do outro. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, quem quer, quem não quer, não quer, você já entendeu isso. Então o que acontece é o quê? Por favor, se você já entendeu isso, minha querida solteira, o que você tem que fazer? Ser responsável pelo seu tempo, que é responsável pela substância da sua vida. Vai tocar a sua vida. Vai viver. A outra pessoa, como dizem o bom português, está cagando para você. Não, mas... Entende? Mas... Quanto tempo você vai ficar refém do outro? Por quanto tempo você vai ficar esperando o outro que nunca se comprometeu com você? É diferente do cara que fala, cara, meu trabalho é corrido, né? Se der tempo, eu te ligo, mas eu acho que não vai dar tempo. Ok, né? Você olha ali a hora que ele vai sair do trabalho, eu sei que mais ou menos ele sai do trabalho ali às 7 da noite, mas ele falou que ele está em umas reuniões, coisa e tal. Essa pessoa até dá para você deixar, né? Um pouquinho ali da sua atenção disponível. Um pouquinho da sua atenção disponível. Aí, digamos, esse é aquele cara que sai lá 3 da hora da manhã e fala, pô, desculpa, eu só saí agora. Tá, sei lá, foi uma cirurgia difícil, foi um plantão difícil, foi aqui, eu estava em reunião, atrás de reunião, o negócio tá um BO aqui na empresa, coisa e tal, só consegui sair, beleza. Veja, as pessoas, né, a sua disponibilidade tem que ter a ver com a disposição do outro. Mas no começo, Jota, né, vamos lá, minha senhora, faça a sua pergunta. Jota, no começo da relação, quer dizer então que eu tenho que fazer jogo duro. Não, eu não estou falando isso. Eu, quando conheci minha esposa, eu fiquei completamente disponível para ela, porque eu vi também que ela estava disponível. Então teve mútua disponibilidade. Então a gente se encontrou, a gente saía, a gente se via, a gente se conversava, a gente ficava até 3 horas da manhã, né? Enfim, acordado, e daí no outro dia tinha que atender, e a gente continuava conversando, beleza, se você está se doando, se você está se colocando disponível do outro, o outro também está se colocando disponível de você, maravilha, isso aqui é sucesso, tá? Isso aqui é o quê? É ser normal e ter bom senso. Agora, pelo amor de Deus, não fica ali esperando na janela. Eu já cantei essa música aqui, vou cantar para você. Por isso eu vou na casa dela, tá me esperando na janela. Agora veja, nessa música, por isso eu vou na casa dela, tá me esperando na janela. Ou seja, ele está indo para casa e ela está esperando ele. É igual o Pequeno Príncipe, né? A raposa está esperando o Pequeno Príncipe.
né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Outro dia eu falo sobre isso. Mas o que acontece é o quê? Eu acho que não, tá? Esse eternamente responsável eu acho demais. Mas o que acontece é o quê? A raposa fala, 1 hora antes eu já estou te esperando. Sempre vem no mesmo horário, porque se você vem às 2, a 1 eu já estou te esperando. Cara, sensacional. Isso são os relacionamentos. É assim que se constrói um relacionamento. Agora, adianta você ficar esperando, porque um dia eu fiquei sabendo que ele passa por aqui de vez em quando no caminho do trabalho dele, então se eu tiver aqui na esquina, se eu tiver por aqui na padaria, eu posso encontrá-lo meio que sem querer. Faz sentido isso? Você entende? Você está pegando parte da sua vida e entregando para alguém, ó, pega aí minha vida, você joga parte da sua vida assim, e a pessoa está de costas. A pessoa está andando para outro caminho. Sabe? É você chegar para alguém e falar, eu te amo, a pessoa já virou de costas e foi embora. É isso que você quer para você? Essa é uma realidade legal? Só que acontece o quê? Existe todo esse apego emocional. Existe todo esse apego, essa dependência emocional. Então, o vídeo aqui de dependência emocional, vou botar aqui no link. Na verdade, eu vou botar o vídeo de dependência emocional no final do vídeo, tá? Então esquece, não tem link nenhum aqui. Vou botar no final desse vídeo aqui. Então, você está criando uma relação, querendo que uma relação aconteça, você está antecipando, você está se doando antes de a pessoa dar sinal que também está se doando. Então, pense nessas coisas. Quanto você se doa pelas pessoas e as pessoas não têm um compromisso de se doar para você. Eu falei aqui em relacionamento amoroso, pode ser também no relacionamento marido-mulher, pode ser no relacionamento de amizade, pode ser no relacionamento profissional, pode ser mãe e filho, mãe e filha. Entende? E aí o que eu te digo, né? Como que você pode melhorar essa situação, então? Vamos ser prático aqui. Vamos passar umas tarefinhas de casa. Faz tempo que eu quero voltar com as tarefinhas, eu esqueço de falar as tarefinhas no final, né? Tarefinha de casa, então, para você, meu caro. Primeira coisa, ocupe a sua vida. Seja responsável pela sua vida. Entende? Sabe? Eu lembro quando era solteiro, eu e meus amigos, a gente falava de bolsa de valores. O que é bolsa de valores? Eu invisto de acordo com o rendimento, né? Se é que você me entende. Você investe aqui, você investe ali. Tem que ter o rendimento. Entende? Imagine uma ação que você comprou na bolsa de valores, ela não está rendendo nada, eu fico metendo mais dinheiro lá e comprando mais. Por quê, meu senhor? Por quê? Entende? Então, seja responsável pelo seu tempo, seja responsável pela sua vida, tá? Olhe para as pessoas e veja o quanto as pessoas também estão querendo interagir com você. Então a primeira coisa é, seja responsável pela sua vida. Viva a sua vida. Então o vídeo que eu vou colocar aqui, esse vai aparecer, e também aparece aqui na legenda, que é o quê? Seja um antes de ser dois. Seja um antes de ser dois. Vai cuidar da tua vida antes de ser algum casal. Antes de você ser um casal, você tem que ser uma pessoa. Um casal é feito de 2 pessoas. Tá bom? Pensa nisso. Segunda coisa, avalia, como eu disse aqui, o quanto que o outro está me entregando. Mas nessa hora, avalie friamente. Tá? Os meus seguidores aqui são os mais inteligentes que tem nesse Instagram. Né? Porque afinal das contas estão aqui comigo em busca do bom senso, que eu acho que é essencial. O que acontece é o quê? Analise o quanto a outra pessoa está te entregando para você. Você já sabe disso. Você já sabe disso. Muitas vezes você percebe que essa pessoa não está entregando. E, né, eu estava conversando com uma paciente esse tempo, ela falou, JI, as mensagens começaram a ficar mais distantes, e o cara começou a não querer interagir comigo, chegou o final de semana, enfim. Veja o quanto o outro está interagindo, o quanto o outro está interessado. Amigo, pai, mãe, ficante, olhante, qualquer coisa do gênero. Tá? E por último, quer ficar disponível? Saiba que você está fazendo um outro tipo de jogo. É o que eu chamo aqui os jogos perigosos, né? Você está fazendo um jogo perigoso. Você está querendo convencer o outro. Pode ser que aconteça, pode ser que dê certo, pode ser, mas daí olhe para você e veja que é por conta e risco. O outro já me deu o sinal que eu não quero, mas eu continuo querendo. Então eu vou ficar disponível porque eu acho que ele merece. Porque eu quero ele. Porque eu quero ela. Eu vou ficar disponível para ela. Eu vou sim saber a hora que ele, bem psicopata, eu vou sim saber a hora que ele vai no mercado para ver se eu esbarro com ele. Eu vou ver em que festa que ele tá para tentar encontrar ele. Entende? Eu vou saber em qual trabalho ela trabalha para ver se eu passo na frente na hora do almoço. Tá bom, você quer fazer isso?
Você quer gastar a sua vida porque você acha que o retorno, não de agora, que o retorno de agora é zero, mas o retorno futuro pode vir, eu acho que tudo bem, você é livre para fazer isso. Tem muito paciente meu que fala, o que você vai fazer? Eu vou continuar tentando, beleza. Mas saiba que a chance é mínima. E saiba que você está gastando seu tempo. Não adianta depois falar, pô, eu me dediquei, eu faço tudo pelos outros. Não, pera lá. O outro nunca deu sinal que ia fazer algo por você. Por que você está fazendo tudo pelos outros? Então pensa nisso. Quer entrar nesse jogo perigoso? Boa sorte, campeão. Mas tu te prepara, bota a tua armadura aí. Entende? Não me vem depois de choradeira. E a última coisa, saiba que o seu tempo, a sua disponibilidade para conversar, para se relacionar, para trocar uns beijos, para fazer outras coisas, isso é um dom que você tem. Isso é seu. Então, a sua inteligência, o seu humor, isso é um dom. E que você tem que ver nisso e dar valor para isso. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui gratuitamente gravando vídeos no YouTube. Né? Eu estou me doando. Por quê? Sim, tem um motivo profissional. Claro que tem um motivo profissional. Mas 2, também eu vejo que me doar para fazer com que você que está assistindo aqui e nunca comprou nada meu, nunca foi meu paciente, coisa e tal, para que você tenha bom senso. Então, eu sim sei que espontaneamente eu estou me sacrificando aqui, estou me disponibilizando aqui, disponibilizando o que eu sei, a minha inteligência aqui, o meu know-how, minha experiência, meu humor, minhas piadas de tiozão, para você poder assistir. E tá tudo bem, essa conta eu dou conta, Eu tenho os meus motivos, entende? Beleza. Com meus pacientes, eu me disponibilizo para os meus pacientes, por quê? Porque tem um acordo ali. Tem um acordo. Eles estão pagando pelo meu tempo e eu estou atendendo eles no tempo em que eles estão pagando. Então ali também tem uma troca. Por isso que às vezes eu falo assim, não fico chateado se o paciente vai embora. Por quê? Porque eu estou sendo contratado, é um serviço. Não perde a questão humana? Não perde, mas também tem a parte, né, prática. Eu não sou, o pessoal sempre fala isso, né? Coitada da Matrese Calcutá. Não sou Matrese Calcutá. Não atendo de graça, entende? Imagine um dia, se eu estivesse tranquilo de graça, eu atendia de graça, entende? Mas a questão é isso. Então tem uma troca. Eu também tenho um interesse. Eu disponibilizo meu tempo, o paciente vem, traz o seu problema, a gente cria relações, mas tem isso daqui. Agora, muitas vezes a gente fica disponível para nada. Disponível para nada. Ou então disponível para pessoas que não merecem. Isso é um dom seu. Não entregue pérolas aos porcos. Não entregue. Que pérolas? O seu tempo, a sua atenção, a sua beleza, o seu carinho, entende? O seu corpo, os seus vínculos emocionais. Não entregue de mão beijada. Uma pessoa que não está nem aí para você. Mas, Jota, eu estou muito carente. Tem um outro vídeo sobre carência emocional aqui. Assiste esse vídeo aí. Mas, enfim, acho que tá bom por hoje. Pense nessas coisas. A barriga tá até roncando. Não sei nem se vocês escutaram. Tem que ficar disponível para meu corpo também, para poder me alimentar. Mas, enfim, pense nisso. Faz sentido o que eu disse? Comenta aqui embaixo. O que você achou do vídeo? O que você achou do que eu estou falando aqui? Você fica muito disponível? Não fica? Você já pensou nisso? O tempo é a substância da vida. Eu vou falar isso mais vezes, já falei isso mais vezes em outros lugares. Né? Possivelmente os vídeos que eu indiquei aqui eu vou estar falando sobre isso. Mas pense nisso, tá bom? Pense nisso. O quanto você está ficando disponível, tá? E claro, de novo, eu te convido a seguir o meu canal, dar like nesse vídeo e compartilhar a palavra do bom senso com os corações que precisam. Tá? Se disponibilize a compartilhar. Né? Como eu disse, muito do meu movimento aqui é para tentar ajudar, porque eu acho que é uma missão, é o meu dever. Quando eu percebi que eu tenho uma leveza, tenho uma facilidade de comunicação e também fiquei mais maduro com o tempo, né? A gente vai aprendendo umas coisinhas. Eu vi que é um dever meu de disponibilizar com você, disponibilizar esse conteúdo para você. Então também pegue isso e só compartilhe com as pessoas. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão disponíveis, muito disponíveis além da conta. Tá bom? Posso depois voltar nesse assunto, falar sobre essa questão da disponibilidade, que eu acabei não falando, e a mensagem que passa para o outro, né? Às vezes vai passar assim, por que os caras não ficam comigo? Porque às vezes essa tua disponibilidade completa, mesmo com a negativa do outro, dá a sensação para o outro de que, tipo, cara, tipo assim, a menina tá desesperada, o cara tá desesperado, entende? E a gente só abre esse tipo de coisa, a gente só fica disponível assim com quem merece, que são as pessoas que a gente ama, que gostam da gente, tá? Então pense nisso, tá? Você pode... Jota, mas eu sou uma pessoa que adora me dedicar para outro, beleza. Então quando você criar um vínculo com outro, aí você se dedica. Enquanto não criar, não fique dando pérolas aos porcos. Tá bom?
É isso, gente. E se você quiser conversar comigo, né, me bota à disposição aqui, né, para você poder marcar um horário. Aqui embaixo tem um marca horário comigo. Pode ser uma terapia ou um atendimento pontual de 1h30, tá bom? Entra em contato aqui, conversa com a minha assistente e qualquer coisa a gente conversa. Mais de perto e pessoalmente. Beleza? É isso. Um abraço. Até!